Você tem fascite plantar ou simplesmente sente dores nos pés? Esse vídeo vai ajudar você que tem fascite plantar, que tem dores nos pés e que também já tem esporão de calcânio. E vai ajudar o meu colega fisioterapeuta que está aqui comigo no meu canal, porque as dicas que eu irei trazer para vocês aqui no final do vídeo de tratamento para fazer em casa também vai ajudar você, fisioterapeuta, a aplicar esses exercícios em consultório, essas técnicas. E também o mais importante do vídeo, a cereja do bolo, eu vou desmistificar para você qual que é o melhor tratamento analgésico e anti-inflamatório para você usar nesse caso, se é o gelo ou se é o calor. Então fica comigo até o final. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo comigo aqui no canal. Quero agradecer a tua audiência. Hoje quero falar sobre um assunto bem técnico da fisioterapia. É uma patologia que acomete muitas pessoas. E quando o paciente desenvolve essa patologia, ela gera incapacidade. Por quê? Porque ela acomete uma região do seu corpo que coloca você em movimento. Ela acomete uma região do seu corpo que coloca você na ação, que são os seus pés. Então, eu digo que os pés, o joelho, até mesmo o nosso quadril, mas olhando mais os pés, é a roda do seu veículo, do seu carro. E o seu veículo é o seu corpo. Então, é muito comum, né, um sintoma clínico clássico da fascite. O paciente, quando ele acorda, que ele coloca o pé no chão, ele sente um choque tão grande, uma dor tão forte no pé, que ele não consegue andar. Ele precisa se segurar nos móveis, ele praticamente sai da cama, né, engatinhando, que é isso que eu escuto dos pacientes em vida clínica aí de consultório, dos meus atendimentos. Então, é uma patologia incapacitante. Por isso que eu trago para você aqui muitas dicas no final do vídeo que vai ajudar você, paciente, a tratar em casa. Você vai entender. O mais importante de tudo é você entender por que isso está acontecendo, porque se a gente não começar a atuar na causa, a gente não elimina o efeito. O efeito é a patologia, o efeito é o sintoma, que já é a fascite, e a longo prazo, se você não trata essa inflamação, você desenvolve o esporão de calcânio, porque o seu corpo entende que existe uma sobrecarga tão grande naquela região da sola do pé, na curva do pé, que ele precisa dar para você um suporte. Então, nasce uma proeminência óssea no seu calcânio, um osso que ele imita muito o bico de uma ave, como se fosse um saltinho para tentar minimizar a sobrecarga que está na sua fáscia, no arco do seu pé. Então a gente vai falar muito sobre a fascite, o fisioterapeuta vai entender, né, vai pegar essas minhas dicas aí com a minha experiência de 16 anos em consultório, trabalhando com muitas especialidades da fisioterapia, que são tratamentos que avaliam e tratam a causa da dor. Então eu vou estar passando a minha experiência aqui, não só como fisioterapeuta, mas também como acupunturista. Há 12 anos que eu trabalho com medicina chinesa, e então ele vai entender por que ele vai começar a usar essas técnicas na vida clínica dele, que muito vai ajudar os pacientes, e também os exercícios no final do vídeo. Para a gente começar, eu quero falar para você por que a fascite acontece. Então, na sola do pé, nós temos o arco do pé, né, a curvinha, em que nós temos um tecido, uma membrana, que está muito ligada nos ossos do pé. Então, é uma membrana muito profunda, que nós chamamos de fáscia. E lembrando que a musculatura também tem um tecido, né, conjuntivo, que reveste ela, que nós também chamamos de fáscia. Porém, o que inflama é essa membrana, está muito profunda, se ligando aí aos ossos do pé. E essa membrana inflama, entra num processo inflamatório, e como consequência, como é um tecido nervoso, né, que reveste ela, como consequência nós temos aí um espasmo da musculatura do pé. Então a musculatura ela fica com muita rigidez, e por isso que quando você está dormindo, a tua musculatura tá fria, né, o teu corpo tá em repouso, você não tá com o corpo aquecido, e na hora que você pisa, você vai contra a gravidade com a musculatura fria. Existe uma inflamação nessa membrana, né, que está abaixo da musculatura. E aí, na hora que você descarrega o peso, você sente um choque porque ali está inflamado e a musculatura está fria. Então, é essa região que inflama. Só que ela inflama por quê? Um dos principais motivos é uma alteração na sua pisada. O pé ele é o maior captor postural. Até gravei um outro vídeo falando sobre alterações de pisada. Então, o pé
pé, ele tanto recebe cargas ruins, negativas, de maneira descendente, vindas de cima para baixo, caindo nele. Então, posso ter um desvio na coluna, tenho várias assimetrias, desequilíbrios musculares, escoliose, entre outros desvios. Eu vou jogar essa carga de maneira assimétrica, de maneira compensatória nesse captor. Ou ele manda cargas em desequilíbrio de maneira ascendente, de baixo para cima. Então, por isso que nós falamos que ele é o maior captor postural. Quando eu tenho lesões, principalmente em membros inferiores, a primeira articulação que a gente precisa avaliar é o pé do paciente. Por isso que na faculdade, numa regra geral, numa avaliação bem básica, na avaliação postural, a gente sempre começa pelos pés. Então, ele é de extrema importância, ele é a base. Se ele tem alguma alteração, alguma assimetria, ele vai mandar isso para cima. Quando eu já tenho uma patologia que começa no próprio captor, que começa no próprio pé, não é normal. Isso significa que eu tenho um desequilíbrio de pisada. Não tem como. Não tem como eu inflamar a fáscia do meu pé se eu não tenho um excesso de sobrecarga ali. Então, de tanto eu ter uma carga de maneira compensatória, eu vou inflamar a fáscia do pé. E quando essa lesão já começa no próprio captor, eu tenho 99% de chance de ter uma alteração de pisada. Então, essa é a causa principal. Para você, paciente, eu indico que você procure um fisioterapeuta com especialidade em posturologia, osteopatia, que confeccione a palmilha de reprogramação do sistema tônico postural. É o que eu trabalho, que é aquela avaliação que vai avaliar o seu pé e vai avaliar como que esse captor está manifestando cargas de maneira ascendente, repercutindo em toda a tua biomecânica, joelho, quadril, coluna até a sua cabeça. Essa palmilha ela vai atuar na sua pisada e vai atuar em toda a sua postura. Ela muito potencializa o trabalho postural do RPG. Então é muito importante que você passe por essa avaliação. Não adianta você fazer aquela avaliação da palmilha que você pisa numa máquina e ela tira uma foto da sua pisada, porque você está na estática. E você não é estático, você é dinâmico. Você se movimenta o tempo todo. Você não anda pulando, arrastando os dois pés parado. Você coloca um, depois coloca o outro. Então nós temos que fazer uma avaliação estática e principalmente dinâmica. E o mais importante é a avaliação unilateral dessa pisada. Eu coloco esse pé sozinho e ele se apresenta para mim sem a ajuda do outro. Nós temos vários testes para isso. Depois a gente vai associar esses desequilíbrios que esse pé manifestou com toda a sua postura. Essa é a regra principal, tá? Para você procurar aí esse especialista se você quiser curar 100% isso. As dicas que eu vou dar para você vai te ajudar 70%. Vai ajudar 100% no sintoma e na causa de 50% a 70%. Se você quiser uma eficácia de 100%, você precisa complementar com esse fisioterapeuta especialista em posturologia. Uma outra causa, tá, muito importante é a falta de mobilidade no seu tornozelo. Então, no corpo, nós temos as peças todas conectadas. Nada funciona sozinho, nenhuma peça óssea, nenhum grupo muscular, nada. Até os nossos órgãos e vísceras, um precisa do outro, um influencia o outro. Então, se eu tenho uma diminuição na mobilidade de uma articulação, alguém vai ter que fazer o trabalho para ela, alguém tem que pagar essa conta. Ela começa a sobrecarregar quem tá perto, tá? Geralmente, além de jogar uma sobrecarga também em outras articulações à distância. É por isso que o pé influencia tanto em paciente com cervicobraquialgia, em paciente com enxaqueca, em paciente com hérnia cervical, tão quanto com paciente com hérnia lombar. Qual que é a região mais próxima se eu tenho uma diminuição de mobilidade de tornozelo? A minha face, a musculatura do meu pé, esse tecido conjuntivo, o arco do meu pé. Uma outra articulação que influencia muito é a do seu dedão do pé, que é o seu hallux, aquele dedo em que nós desenvolvemos muitas vezes joanete. Aliás, desenvolver joanete não é normal. Se você desenvolve joanete, se você tem joanete, você tem uma alteração de pisada e você precisa usar palmilha, tá? Então aqui fica até uma dica extra para você no vídeo. Então eu preciso ter uma mobilidade articular harmônica em todos os ossos do meu pé, começando pela articulação do meu tornozelo. Uma outra articulação que vai influenciar muito é a articulação do seu quadril, porque a articulação do meu quadril ela está totalmente ligada com a minha marcha, com o meu caminhar. Isso vai repercutir diretamente no meu pé, no meu captor, tá? Então é muito importante que nós tenhamos essa harmonia de mobilidade nessas articulações e você vai entender que isso se encaixa perfeitamente nas dicas que eu
vou dar para você no final do vídeo. Agora, pra gente já estar indo para o final, eu quero falar sobre uma dica muito importante que faz toda a diferença nesse tratamento e que existe muitos mitos aí, eu vejo muitos pacientes realizando esse tratamento em casa de maneira errada. Então, o que eu faço numa dor nos meus pés ou numa fascite plantar? Gelo ou calor? Vamos lá. Lembra que eu expliquei no começo do vídeo que o sintoma clínico principal de uma pessoa com fascite é ela sair da cama de manhã, a musculatura tá fria, quando ela pisa no chão é um choque absurdo. E essa dor começa a melhorar quando? Quando ela começa a caminhar, quando ela começa a se movimentar, quando o corpo começa a esquentar. Ela refere isso, né? Ela sente isso. Pessoas que têm fascite começam a academia, saem da academia totalmente sem dor, muito aquecidas, né? Com o corpo quente, transpirando. Então, o teu corpo fala. Se eu quisesse parar o vídeo aqui, você já iria entender. Só de eu colocar para você a vida clínica de um paciente com fascite. O corpo tá dizendo o que é bom para fascite, o que ele gosta nesse processo. Então não é o gelo. Você vai estar agravando o que você tem. O que você tem que fazer é o calor. Nós precisamos relaxar essa fáscia. Por quê? Se eu relaxo a fáscia, eu vou tirar os espasmos musculares que vêm numa sequência de sintoma quando eu tenho uma inflamação nesse tecido fibroso. Se eu faço gelo, a pessoa fala assim, ai, mas melhora. Claro que vai melhorar. Ele é um anestésico. Na hora você vai ficar sem dor. Depois que o efeito passar, você vai agravar muito o que você tem, porque você vai gerar mais retração de fáscia, você vai gerar mais espasmos musculares na musculatura do pé, você vai gerar mais rigidez na articulação do calcanhar, na articulação dos dedos, no hálux, no seu dedão, que está totalmente ligado com o arco do seu pé. Então você vai estar agravando as causas de base. O que o gelo faz? Ele é um vasoconstritor, por isso que ele é tão eficiente num edema, rubor, calor. Tem inchaço, ele ajuda a diminuir o inchaço. Por quê? Porque como ele é um vasoconstritor, ele faz uma vasoconstrição, ou seja, ele diminui o calibre do vaso, ele estreita o calibre do vaso. Se ele estreita o calibre do vaso, ele manda menos líquidos orgânicos ali pro local, sangue, como consequência, o aporte de oxigênio é menor. E para que eu entre num reparo de tecido, eu preciso de muito oxigênio e líquidos orgânicos para que aconteça essa reparação de tecido, essa cicatrização, a solução do meu processo inflamatório. Então, o calor também é um anti-inflamatório e analgésico, só que ele faz o contrário, justamente o que você precisa, principalmente no caso da fascite, que é a vasodilatação. Ele aumenta o calibre do vaso, como consequência eu vou ter mais aporte de oxigênio, eu vou ter mais substâncias regenerativas nesse local. E é o que essa musculatura precisa nesse momento de relaxamento, para que essa fáscia consiga relaxar e sair dessa contratura, dessa retração que está fazendo você tanta dor. Fora que você vai ter um alívio muito grande, um aumento, um favorecimento da mobilidade das articulações que estão envolvidas nessa lesão. Por isso que o paciente com dor, muitas vezes, ele é encaminhado para hidroterapia. Qual que é a temperatura da água da hidroterapia? Ela é quente, ela é muito agradável e o paciente sai com muito alívio dessa sessão a nível de sintoma. Os idosos se adaptam muito bem à hidroterapia. Por quê? Porque já são pacientes que já apresentam muitas artroses, muitas rigidez articulares derivadas de outras disfunções, muitas dores musculares, muitas dores irradiadas derivadas de discopatias na coluna, que é um processo degenerativo, derivado da hérnia de disco. Então, por isso que a hidroterapia tem esse aquecimento na água. Então, o que você vai fazer é o calor. Você vai fazer um escalda-pés. Você vai deixar 20 minutos, uma bacia de água quente, o máximo confortável, e quando você tirar os pés da água, você vai introduzir as dicas que eu vou mostrar para você agora no final do vídeo. Para eu fechar essa linha de raciocínio, eu quero falar também da importância de não fazer o gelo nos pés, nem liberação com garrafa de gelo, nada, na visão da medicina chinesa. Então, o meridiano que eu considero mais importante, que é o meridiano do rim, começa na sola do pé. Quando a gente não tem energia de rim, né, quando a gente não tem vitalidade nesse órgão, ele fica com a função dele prejudicada. Quando a gente perde a função do rim, isso é totalmente incompatível com a vida. Um paciente que fica renal, se ele
não faz um transplante, ele começa nesse processo de hemodiálise, ele não dura muito tempo. É diferente de um paciente que tem outras patologias. A medicina tem como estar contornando isso, prolongando a vida dessa pessoa. O paciente renal não consegue, porque o seu rim, ele é a sua essência, ele é a sua lâmpada, ele é o seu filtro, ele é a sua vitalidade. Na medicina chinesa, todos os órgãos um influencia o outro, né? Nós temos ciclos de geração, ciclos de controle também. Mas numa base, numa regra geral, o ciclo de geração é uma linha de raciocínio de que a mãe dá energia para o filho. Uma mãe doente não tem um filho saudável. O rim é como se fosse a mãe de todos, né? O oriental, ele tonifica muito os rins. E o rim tem uma energia predominante fria, tá? Então, entre a energia yin yang e o yin é o frio, ele tem uma energia predominante de yin. Se eu colocar mais frio nele, eu vou estar diminuindo automaticamente a energia dele. E eu vou ficar predisposta a ter aí uma energia contrária, que é o calor, subindo, ou seja, me dando mais ansiedade, dores de cabeça, hiperatividade mental, que são as patologias muito ligadas ao calor, ao excesso de movimento, ao excesso de atividade, que são as patologias derivadas de Yang, é uma visão da medicina chinesa. Por isso que o Yin e Yang são iguais ali a nível, né, de equilíbrio. Quando eu tenho as duas energias em equilíbrio, eu não tenho a doença, não entra. Então é muito importante que você faça o calor nos pés. Os mais velhos já diziam para você não andar com os pés descalços em regiões, em pisos frios. Não estou falando em contato com natureza, tá? É piso frio, friagem no pé. Então aqueça o seu pé, tá? Principalmente não só pela sua fascite, mas se você quiser dar mais vitalidade para sua vida e ter mais saúde numa medicina milenar que está mais de 5 mil anos na frente da nossa. Tem em média, a nossa medicina tem em média 100 anos, a deles mais de 5 mil, tá? Então nós precisamos ter esse olhar também do todo e se inspirando muito nessa medicina. Agora, pra gente finalizar, vou trazer as dicas para você, que são dicas rápidas. Peço para você curtir o meu vídeo, deixar o seu comentário, conta para mim o seu caso aqui, se você tem fascite, esporão, se você já está em tratamento, fisioterapeuta, se você tiver alguma dúvida, também deixe aqui para mim. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, é claro, ativar o sininho das notificações. Então eu tô mostrando para você aqui, depois que você fizer o calor na sua casa, os 20 minutos na bacia de água quente, para você, fisioterapeuta, no seu consultório, você pode usar o infravermelho. Lâmpada de infravermelho nesse paciente previamente, antes de você iniciar com esses exercícios que eu vou passar agora. Você, em casa, vai fazer os exercícios de pressionar uma garrafa vazia, tá? Uma garrafa de água com o seu dedão que eu tô mostrando para você no vídeo. Então você vai fazer aí 3 séries de 15 repetições desse movimento com o seu hálux, o dedão do pé, apertando a garrafinha PET. 3 séries de 15. Na sequência, você vai fazer o exercício de mobilidade de tornozelo. Então você vai, qual que é a medida? Dos dedos do pé até a parede, como eu tô mostrando no vídeo para você, eu tô colocando a distância da minha mão. Você vai usar a sua mão, a distância certinha dos dedos até a parede é o que você vai deixar o seu pé. Você vai segurar na parede, vai tentar encostar o seu joelho na parede, como eu estou mostrando no vídeo, sem que você tire o tornozelo do chão. Se você tirar o tornozelo do chão, isso significa que você não está com a sua mobilidade do tornozelo adequada. E é por isso que você desenvolveu essa lesão. Então você vai treinar essa mobilidade com esse exercício. Você vai repetir 3 séries de 15 repetições também, como eu estou mostrando no vídeo. O último exercício é o exercício de mobilidade de quadril. Esse exercício você pode estar fazendo na academia. Eu estou mostrando antes do... Eu já tinha treinado, na verdade. Então você pode fazer antes do treino e pós-treino. E ele vai se encaixar não só para fascite, mas também para pessoas que têm dores no joelho, problemas no joelho, e pessoas que têm dores na coluna lombar. Então, essa série que eu tô mostrando para você de alternar os lados, trabalhando mobilidade de quadril, sustentando nesse movimento, né, do agachamento do sumô, você pode ficar 30 segundos. E o exercício em que eu tô trabalhando a mobilidade da minha coluna vai ajudar a você que tem hernia de disco e também tem lombalgia, tá? É muito importante que você faça esse exercício. Então, você vai repetir o deslocamento para as laterais, 10 repetições, pode fazer 5 para cada lado. Você vai fazer a dissociação do seu tronco que eu tô mostrando para você na sequência, 5 repetições para cada lado, e vai sustentar no agachamento 30 segundos parado e vai fazer o trabalho da mobilidade da sua coluna, 5 repetições, tá? Pode fazer uma vez cada movimento. E isso você pode fazer na sua casa após os exercícios que eu mostrei para você aqui do dedão do pé e da mobilidade de tornozelo. Lembrando que é sempre depois da bacia de água quente. E você vai finalizar, vai comprar esse aparelho, se você puder, que eu tô mostrando, de
liberação miofacial, que é um aparelho, na verdade é um massageador. Você vai liberar a fáscia do pé, muito importante. Se você puder associar isso em seguida do calor, antes dos exercícios, melhor ainda, tá? E o fisioterapeuta, seria muito interessante que ele tenha esse aparelho no consultório. Eu tenho na minha clínica, sempre uso nos meus atendimentos. Você vai associar no seu paciente com gel. O paciente pode fazer com creme em casa. Então faça exatamente como eu estou mostrando no vídeo, deslizando das falanges dos dedos do começo do pé até o calcanhar, deslizando a face. Aí você vai fazer de 2 minutos a 4 minutos direto nessa liberação. Em seguida do calor, é muito importante que você faça isso, tá? E depois você completa com os exercícios. Eu espero ter ajudado você com essas informações. Peço mais uma vez que você curta o meu vídeo, deixe o seu comentário, porque a plataforma entende que esse conteúdo te interessa. Isso também ajuda a crescer o meu canal. O canal crescendo, eu consigo ajudar não só você, como outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas e muito obrigada mais uma vez pela tua audiência. Até o nosso próximo vídeo.